São Filipe e São Tiago, apóstolos. Nossa inspiração de santidade de hoje é a coragem e fidelidade de dois pilares da igreja primitiva, homens que caminharam ao lado de Cristo e derramaram seu sangue pelo Evangelho. Imagine estar diante do próprio Jesus, ouvir sua voz e depois carregar essa chama até os confins do mundo, enfrentando perseguições e martírio. Este vídeo revela a vida extraordinária de São Filipe, o apóstolo que ressuscitou mortos e desafiou ídolos pagãos, e São Tiago, o justo, líder da Igreja de Jerusalém, cuja santidade era tão grande que até seus inimigos tremiam diante dele. Prepare-se para uma jornada de fé, milagres e heroísmo que moldou os alicerces do cristianismo. No dia 3 de maio, a Igreja Católica celebra São Filipe e São Tiago, que passaram a Igreja triunfante no primeiro século, deixando um legado que ecoa até hoje. São Filipe era natural de Betsaida, na Galiléia. Deus Nosso Senhor chamou-o ao apostolado no mesmo dia que São Pedro e Santo André. Segundo Clemente de Alexandria, teria sido Filipe, aquele apóstolo que pediu ao Divino Mestre licença para sepultar o Pai, e de Nosso Senhor recebeu a resposta: segue-me, e deixa os mortos sepultarem os mortos. São João Crisóstomo diz de São Filipe que fora casado e tivera algumas filhas. Obedecendo à voz do Divino Mestre, tornou-se apóstolo. Tendo conhecido de perto a Jesus, convidou também Natanael a associar-se ao Messias. 3 dias depois, acompanhou Nosso Senhor às bodas de Caná. Decorrido 1 ano, foi recebido entre os apóstolos. Foi Filipe a quem, no dia da multiplicação dos pães, perguntou Jesus onde havia de arranjar comida para tanta gente. Certa ocasião, em que vieram alguns pagãos para ver a Jesus, foram Filipe e André que os apresentaram ao Divino Mestre. Quando Jesus, no discurso de despedida, repetidas vezes se referiu ao nome do Eterno Pai, pediu-lhe Filipe que lhes mostrasse o Pai, e Jesus respondeu-lhe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. São estas as únicas referências que os santos livros fazem a respeito de São Filipe. Escritores competentes pretendem que algumas filhas de São Filipe se casaram e que o pai, depois de ter pregado na Judéia, se dirigiu a Cesareia. Reza mais a história que Filipe foi crucificado em Hierápolis, lapidado e sepultado com 2 das filhas. A morte deste apóstolo não deve ter caído antes do ano 80, porque foi neste ano que seu discípulo, São Policarpo, se converteu à religião de Cristo. Teodoreto afirma que o imperador Teodósio, o Grande, teve uma visão de São João Evangelista e de São Filipe, que lhe prometeram a vitória sobre o tirano Eugênio. De fato, contra toda a expectativa, o inimigo foi desbaratado, o que muito contribuiu para que a confiança do povo romano no santo crescesse extraordinariamente. As relíquias de São Filipe estão guardadas numa igreja de Roma, que é consagrada a São Filipe e São Tiago. Um braço, que existia em Constantinopla, no ano de 1204, foi transportado para Florença. Conta-se-lhe da vida um facto extraordinário, ocorrido em Hierápolis. No dia em que Filipe foi conduzido diante do altar do deus Marte, para ser obrigado a oferecer incenso a esta divindade, uma cobra venenosa, que estava escondida debaixo do altar pagão, saindo do esconderijo, matou o filho do sacerdote Mor, com mais 2 tribunos que tinham algemado o apóstolo. Filipe chamou-os à vida e matou a serpente. Este milagre causou a conversão de muita gente. São Tiago, cognominado o Menor, recebeu, devido à grande santidade, o título de justo. São Paulo chama-o irmão de Nosso Senhor, por causa do parentesco próximo com Jesus Cristo. Era filho de Alfeu e Maria, irmão do apóstolo Judas Tadeu e de Simão, o zelador. Chamado por Jesus, no 2º ano da sua vida pública, Tiago, com o irmão Judas Tadeu, foi incorporado ao colégio dos apóstolos. Segundo São Jerônimo e Epifânio Nosso Senhor, antes de subir ao céu teria recomendado a São Tiago de um modo especial a Igreja de Jerusalém. Certamente por este motivo, os apóstolos antes da separação deixaram São Tiago como o primeiro bispo de Jerusalém.
Santo Epifânio elogia em São Tiago a grande pureza. Tinha a vida dos nazarenos, como diz Egésipo. Desde o dia do nascimento, consagrado a Deus. Não cortava o cabelo, não bebia vinho, abstinha-se completamente do álcool. Não se banhava, nem usava ungüentos. Não comia carne, com exceção do cordeiro pascal. Viveu vida extraordinariamente santa e austera. O povo de Jerusalém muitas vezes lhe experimentou o grande valor da intercessão junto a Deus. A cidade toda de Jerusalém ter-se-ia convertido à religião de Jesus, se a inveja dos fariseus e escribas não tivesse prejudicado a obra do santo apóstolo. Junto com o apóstolo São Pedro, recebeu em 37 a Paulo na comunhão dos fiéis. Em 42, enviou Barnabé a Antioquia, e ele mesmo assistiu ao concílio apostólico. Tinha morrido o governador Festo, e o sumo sacerdote Anás, filho do ímpio Anás, de que se fala na paixão de nosso Senhor, convocou o grande conselho para que deliberasse sobre os meios de exterminar a religião de Cristo. Tiago também foi convidado a comparecer e fazer declarações a respeito do Messias. O apóstolo disse então que o Messias tinha vindo, na pessoa de Jesus Cristo. Era tempo da Páscoa, e havia muita gente em Jerusalém. Quiseram então os conselheiros que Tiago falasse do ponto mais alto do templo, para que o povo todo o ouvisse. Quando Tiago chegou lá em cima, debaixo lhe gritaram os fariseus e escribas: Dize-nos, santo homem, o que devemos crer a respeito de Jesus crucificado. O que nos disseres aceitaremos como a expressão da verdade. O apóstolo respondeu-lhes em alta voz: Que pergunta é esta que me fazeis sobre o Filho do Homem? Ele está assentado à mão direita de Deus Onipotente e tornará a vir sobre as nuvens do céu. Ao ouvirem estas palavras, alguns se converteram e começaram a bendizer a Deus em altos brados. Hosana, filho de Davi. Os escribas, arrependidos de terem apelado para o testemunho do apóstolo, contradisseram exclamando: Também o justo está no erro. Correram para cima, para junto de Tiago, precipitaram-no de grande altura. Da queda, o apóstolo não morreu, e pôs-se de joelhos para orar pelos inimigos. Ouviam-se então vozes que pediam que o matassem, e o grande conselho determinou que fosse lapidado. Um pisoeiro deu-lhe com o pisão na cabeça, matando-o. Tal aconteceu em 10 de abril de 62. O corpo foi sepultado no lugar do martírio. 8 anos depois, Jerusalém foi destruída. Os judeus reconheceram nisto o castigo de Deus pela morte injusta de São Tiago. O corpo foi, em 572, transferido para Constantinopla, e encontra-se hoje na Igreja dos 12 Apóstolos em Roma. De Tiago possuímos uma epístola, a primeira das 7 epístolas apostólicas do Novo Testamento. Esta epístola, reprovada por Lutero, que lhe deu a nota de Epístola de Palha, é reconhecida autêntica por Clemente de Roma, Hermas Orígenes e pela tradição. Reflexes. Desde o momento que trouxe o conhecimento de Cristo a Filipe, este tudo fez para também conduzir outras pessoas a nosso Senhor. O mesmo Deus espera de nós, que nos prevaleçamos do conhecimento certo da verdade para aumentar o reino de Cristo na terra. Ai, daqueles que não fizeram ou até pelo contrário, trabalharam pela propagação do erro e pelo estabelecimento do reino do príncipe das trevas. Quem uma vez contribuiu com o exemplo e a palavra para dar escândalos, a outros motivo tem para chorar a vida toda o mal que fez, e tudo deve fazer para ver se paralisa os efeitos perniciosos de suas ações, converter os pecadores, reconduzir os errantes ao caminho da verdade, é obra de sumo merecimento. Se alguém entre vós se desviar da verdade e algum outro o reconduzir a bom caminho, deve saber que aquele que fizer converter-se um pecador, do erro do descaminho salvará a sua alma da morte e cobrirá a multidão dos pecados. Tiago 5, 19 e 20. E pelo contrário, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam deixais entrar. Mateus 23, 13. Mais miseráveis e desgraçados serão aqueles que trabalharem contra o reino de Cristo,
afastando as almas do conhecimento da verdade, conduzindo-as à eterna perdição. São Tiago reza pelos inimigos, cumprindo assim a ordem do Mestre e imitando-lhe o sublime exemplo. Também nós devemos perdoar aos nossos inimigos e rezar por aqueles que nos fizerem mal. Se, aliás, queremos ser perdoados por Deus, se perdoardes as ofensas deles, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. Mateus 6:14-15. Outro sentido não podem ter as palavras que Nosso Senhor nos manda recitar no Padre Nosso. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, isto é, perdoai-nos à medida que nós perdoamos. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. No Egito, a festa do profeta Jeremias, o segundo na série dos grandes profetas. Santificado já antes do seu nascimento, começou sua missão de profeta na idade de 15, segundo outros, de 20 anos. Jeremias era sacerdote, mestre, profeta e apóstolo. Sua vida foi uma série ininterrupta de sofrimentos e provações. A destruição de Jerusalém determinou sua fuga para o Egito. Parece certo que os judeus o lapidaram. Certo também é que o enterraram com todas as honras. Seu livro de profecias prima pela beleza estilística e profundeza de sentimentos. Seu túmulo era muito visitado pelos fiéis. A areia que dele tiravam tinha aplicação contra a mordedura de cobras. Na França, a memória do subdiácono Andeolo, discípulo de São Policarpo, deixou a vida sob os golpes assassinos dos pagãos. Em Huesca, na Espanha, o martírio de Oriêncio e Paciência, mãe do arquidiácono e mártir São Lourenço. Em Forlì, na Itália, a comemoração de São Peregrino Laziose. Antes de sua conversão, era homem impulsivo e iracundo. Foi ele quem deu uma bofetada ao legado pontifício, São Filipe Benício. Profundamente impressionado pela mansidão do santo homem, pediu humildemente perdão, que imediatamente lhe foi concedido, com a recomendação, porém, de emendar sua vida. Peregrino entrou na ordem dos servitas. Certa ocasião, foi acometido de um mal gravíssimo, que imperiosamente exigia a amputação de uma perna. Peregrino se arrastou à capela e, em ardentes preces diante do Santíssimo Sacramento, procurou conformar sua vontade com a de Deus, e adormeceu. Quando acordou, para sua admiração de todos, estava curada a perna, sem ter deixado cicatriz. Em Sontei, na China, o martírio do bem-aventurado Agostinho Schoeffler, do Seminário de Paris. São Filipe e São Tiago, rogai por nós. Oremos. Deus eterno, que nos alegrais com a festa dos apóstolos Filipe e Tiago, concedei-nos, por seus méritos, unir-nos à paixão de Cristo para participarmos da glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.